Olá, meus assistentes queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Hulk Augusto da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor, professor de humanas. Vamos dar uma aula bastante complexa, bastante entusiasmática sobre psicanálise, certo? E no que tange a isso, das Ding, né? De Freud é o que Lacan chama de no infinito, de inefável X, né? O X do real, o real que está sempre se atualizando, mas se atualiza mais depressa causa psicose, certo? É preciso de um ponto de ancoragem dos significantes, do significante mestre. Se você sabe como ressignificar seus sintomas, se você está na clínica, neurose, psicose e perversão, você deve saber como ter um jogo de cintura, como balizar essas questões fáticas para melhorar sua qualidade de saúde mental. E quando a gente fala de inefável X para Lacan, é o que o infinito tem para com a associação livre de ocorrer uma congregação para consigo mesmo da castração fálica, da castração do fálico. Porque o falo, minha gente, é justamente a introjeção da palavra no âmbito do círculo da linguagem, na alquimia da razão. Na alquimia da razão subjetiva. Mas nem só da subjetividade vive o homem, né? É preciso da linguagem assertiva objetiva. E de tantas ciências e psicologia, escolas de psicologias, a psicanálise lacaniana, baseada em Freud, Lacan, que foi um grande católico, evangelista, neo-evangelista, ele postulou essa teoria no segundo tomo, de que a psicanálise ela é diferenciada da filosofia. Enquanto a filosofia ela trata das questões do estilo de vida, do estilo de confluência, do estilo de divergência, no estilo de convergência, a ética para Lacan é uma questão de eucaristia, né? Da própria imago do que é real, do que é realmente real mesmo, e não um real fantasmagórico, não um real do pensamento. Porque o pensamento, se a gente for pensar nos sintomas, como por exemplo da ansiedade, do toque de pensamento, a pessoa acaba se iludindo nas formas do apego da linguagem, certo? Todo mundo tem apego, todo mundo tem um corpo de desejo, mas se a gente não se desapegar desses desejos, da materialidade, dessa sociedade de consumo, dessa sociedade dilacerada pela palavra de consumismo, palavra de invocação e emanação de pensamento, de foraclusões, de devaneios, do próprio divã psicanalítico, o das Ding, que é a coisa, porque quando a gente pensa no ontológico, a gente acaba pensando que o ontológico ele não é de fato ontológico, porque o ontológico, se estiver fraturado, ele está fora da razão, e o ontológico é o ser da razão, no qual ninguém sabe no seu interim da sua subjetividade, por causa da ciência, do que está se passando no âmago do sujeito. Quando a gente pensa no âmago do sujeito, no agalma,
se você for pensar no mundo, pense o mundo, certo? Há 8 bilhões de pessoas no mundo, certo? Aproximadamente. Todo mundo está vivendo numa razão categórica, passagens, vidas, subjetividades, objetividades, ideologias, perspectivas, sintomas, psicopatologias para quem está sofrendo. E quando a gente pensa que Lacan, ele não é assim um filósofo, mas sim um psicanalista mesmo, e ele diferencia a psicanálise da filosofia, certo? E a gente não deve se confundir entre filosofia e psicanálise, certo? Há uma separação arriscada e uma separação de distinguição, né? De distingue para com a diferença lógica do que é psicanálise lacaniana. E a psicanálise lacaniana, ela é a la langue que, no que tange ao inefável ex, que é o assunto que eu quero tratar aqui hoje, é que o infinito, na ontologia, ninguém sabe do que se passa dentro do ontológico. Porque o ontológico, ele tem o nome do Pai, e o nome do Pai é o que reintroduz o sujeito ao discurso da ciência. E a ciência, gente, é um dom divino, né? A ciência, sem a ciência a gente não consegue sobreviver. E a ciência, para Lacan, não é o cindire da palavra de Deus, mas sim uma bênção, uma unção de Deus para com a realidade, um dos pilares da sociedade de todos os tempos, certo? Então Lacan, ele postulou que o inefável ex é a própria busca do real, o real do real, certo? O real do real, ele é justamente essa atualização de que o balanço, a sinuosidade, a oscilação, as frequenciações, né? As vibrações, os feelings, os norteamentos, as bússolas dos sujeitos estão sempre querendo se estabilizar no ponto onde há uma ancoragem do que deve ser convertido. E o convertido para o Lacan é justamente esse retorno ao idealismo alemão, onde a subjetividade, onde se passa no ontológico, está fechado. Ele é também uma esfera da individualidade, da individuação, certo? A gente retira do capitalismo a dissolução das psicopatologias, do que está acontecendo no mundo, dissolvido no mundo, e volta à individualização do próprio pensar. Por exemplo, numa tema, mais um se diferencia o outro, desejo do outro, desejo da alteridade radical, do antagonismo social. Todo mundo é diferente. Todo mundo tem subjetividades, todo mundo tem uma vida única, uma singularidade, todo mundo tem seus problemas. Eu não sei o que está acontecendo exatamente com as pessoas ao redor do mundo, porque todo mundo, como é que é? Onipotente? Deus, né? E quem é Deus, né? O maior Deus do mundo, só Deus mesmo, né? Então pronto. Eu gostaria de acrescentar que o inefável X, o inefável X da questão, ele é o que está dentro do coração, é o real. O real. E quando a gente se desenvolve para esse real, para o real do simbólico também, o real do imaginário, o real do ID, dos impulsos, da lógica, do pensamento científico, lógico para a filosofia, né? E também para a psicanálise, né? Porque
os 4 discursos aristotélicos: lógica, poesia, lógica, retórica e análise. E a análise nos 4 discursos lacanianos são o discurso da histeria, o discurso do mestre, o discurso da histeria, o discurso do universitário e o discurso do analista e o discurso do universitário, e por fim o tetragramaton, o discurso do capitalista, o ser barrado pela dualidade da palavra, o ser barrado pelo consciente e o inconsciente, certo? Então, que se tratando do inefável X, o inefável X é justamente esse ponto do infinito onde nós não conseguimos agarrar, se pensando no mundo, toda a realidade da providência divina do que é real, do que é real mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Lá no Japão, eu não sei o que está acontecendo no Japão, várias vidas acontecendo, tudo se transformando, uma sociedade extremamente acelerada, uma sociedade extremamente fertilizada pela palavra da cultura, da regionalidade, do regionalismo, né? Também lá do que se passa na cabeça das pessoas, o que se passa no interior das pessoas, das emoções das pessoas, do que deve ser revelado para si mesmo, porque às vezes a gente tem capacidades, temperamentos, né? Os 4 temperamentos, e a própria personalidade, as estruturas da personalidade, os arquétipos da personalidade que vão dar cabimento ao que é julgamento, subjulgamento, e parar com essas histórias, porque o discurso do mestre é o discurso do capitalista também, que faz com que a gente entenda que é o Senhor. Entendeu bem? É o Senhor. Então, o inefável X é o Senhor, mas esse Senhor, ele deve ter capacidade suficiente para ser Senhor de si mesmo e buscar clareza mental. Já em Hegel, ele descarta toda a filosofia, na fenomenologia do espírito. Quem quiser ser espiritualista, seja um homem espiritual. Quem quiser ser um homem da filosofia, seja um homem da filosofia. O ontológico, por exemplo, é o que se passa dentro do pensamento. Por exemplo, é possível ler pensamento numa sociedade contemporânea de avanços ultramodernos, né? Por telepatia, por sociabilidade, até que é uma questão quase que impossível, mas você tem um livre-arbítrio, você tem a livre associação, você tem a liberdade de pensamento para conseguir se desapegar dos nós, das pequenas significantes falhos, atos falhos, os atos de dissonância, os atos de incongruências, incoesões, para poder se desvencilhar da faixa de Gaza da guerrilha, analogicamente falando, né? Do que é verdade. E o inefável X é o que está no seu coração, porque é Deus que está no seu coração, não é? É Deus que está no seu coração, e Deus sabe exatamente o que o seu coração precisa. Por exemplo, uma forma do discurso do capitalista se defender é não dar vazão ao gozo do outro, as demandas do inconsciente que vem, e você deve rejeitá-la. Porque você é você mesmo, você é um ser único, eu sou um ser único, singular, certo? E essa história da singularidade é que todos são iguais, mas para a singularidade há uma individuação, e é preciso para a democracia essa individuação. É o que toma no espaço do inconsciente para
se tornar consciente de si mesmo e se libertar das amarguras, dos ressentimentos, das prosopopeias do inconsciente, das prosopopeias da clínica, e seguir cada um no seu ritmo. Então que assim, quando a gente está ungido, a unção, né? E eu só quero falar sobre o Inefável X, mas agora eu vou dar uma nova revitalização para com o que é eucarístico, que é a morada do santo. A morada do santo, Saint Home, é diferente do Symptom. E o Saint Home é a morada do santo. E quando a morada do santo está ontologizado, a gente não sabe o que o outro está interpretando, porque a interpretação é um segmento da própria associação livre. Todo mundo é livre para pensar, racionalizar, criticar, julgar, subjugar, fazer qualquer coisa, porque o mundo é assim mesmo. O mundo vive de uma guerra, mas nós queremos paz. Todo mundo quer paz, todo mundo quer paciência, todo mundo quer amor, fraternidade, essas coisas da vida, da humanidade, certo? Mas nem só disso vive o homem, né? Nem só disso vive o homem, porque quem conhece os desígnios dos homens são Deus. Deus conhece os desígnios dos homens. É preciso ter um propósito de vida para que tudo se organize. Por exemplo, quando a pessoa está inconsciente ao ponto de não saber exatamente do que o seu significante mestre está ligando para outro significante e tendo um ponto de ancoragem, né? O point de caption, e ter o gozo, né? O jouissance, uma palavra francesa para alegria, né? Viver de alegria, né? E mesmo na alegria, há, de acordo com Zizek, a metástase, né? O câncer da alegria, né? Porque o excesso, a demasia, né? Lá em Nietzsche, o demasiado humano, o excesso de alegria leva à frustração e à angústia, a castração da angústia, a angústia da castração, porque algo foi perdido, algo foi deixado para trás e que deixou saudade. Por exemplo, se você estava no Éden, vivendo no paraíso e você precisa se atualizar, o que você faz? Você desopila, você caminha, você toma coragem. Mas se você tem psicopatologias, como ansiedade, toque, psicose, a própria clínica mesmo, você deve enfrentar todas essas coisas, não ter vergonha e morrer. E o que significa morrer? Viver para Cristo, certo? E o Cristo é o inefável X, é o inefável X, é a questão que está dentro do seu coração, o Das-Ding é a coisa. E a coisa, para Freud, é justamente esse ponto onde que, para a filosofia, pensando no globo, do capital do globo, o capital ele é o Deus, né? É o Deus, é o capital. E o capital de Deus é o capital também, lá de Pierre Bourdieu, o capital simbólico que cada um carrega dentro de si, essa vontade de trazer para a sociedade, de produzir para a sociedade, de trabalhar para a sociedade, servir com qualidade e profissionalismo, o que é correto, legal, probo. E quando a gente vai se desenvolvendo na sociedade, vai criando maturidade, vai criando e vai entendendo, tomando consciência das coisas da vida, a gente não se desespera, mas a gente se inspira para poder receber das graças do Senhor Jesus, Deus, que é, você sabe a metáfora paterna, já deve ter entendido o complexo de Édipo, e você sabe que é o You. You, thank you, meus assistentes. Então,
para que você entenda o inefável X, o inefável X, né? Que é uma profundeza dentro do seu coração do que o ontológico, no qual nós estamos capitalizados e espiritualizados suficientes para entender que a matéria é o espírito e o espírito é a matéria. E no capitalismo, a materialidade, o materialismo é o que não falha. Quando a pessoa está muito ansiosa, a pessoa cai em devaneios e acaba perdendo a facticidade. A facticidade é o real agora, o que acontece na realidade, e não o que acontece nos planos, sei lá o que da cabala, sei lá o que da Wicca, sei lá o que dos pensamentos, sei lá o que dos problemas. Certo? Problemas são problemas. Mundo metafísico. Isso aí já é metafísica, especulação. Mas se tratando de realidade, de tridimensionalidade, que é o próprio Pai, Filho e Espírito Santo, a gente está infundido e infusivo no próprio corpo e no sangue de Cristo, na palavra, na morada do santo. E a morada do santo é justamente essa liability, essa allowance para a entrega de si mesmo e combater para estar em completude e integridade na sua diferença lógica em relação à palma da sua mão. E a palma de cada mão é diferente da palma das mãos dos outros, porque ninguém sabe o que está se passando na cabeça de sei lá o que, lá nos Conchichina, ninguém sabe. Ninguém sabe, eu não sei explicar. Ninguém sabe, ninguém sabe. Por exemplo, como é que eu vou saber? Eu estou aqui. Será que eu tenho esse dom de saber o que está se passando na cabeça das pessoas? No interior das emoções das pessoas, o futuro das pessoas, porque o futuro a Deus pertence. E isso é o inefável X. Isso é o inefável X, o Das Ding. O Das Ding. Mas quando a gente se torna mestre, a gente tem algumas virtudes, mais virtudes, né? Mais anjos de Deus para nos dar orientações e bussolar o sujeito. Quando eu falo bussolar o sujeito, é a bússola, a guia, o norteamento, a noção, a ética, a moral, a virtude da própria estrutura da filosofia, da base helênica, da base grega, da base fundamental da Babilônia, ou seja lá o que for, das outras escolas de pensamento, para se erguer monumentalmente aos céus. E nós estamos no céu dos céus. Muito obrigado, meus assinantes queridos. É a primeira parte do tomo Inefável X. E eu vou dar continuidade assim que possível para trazer mais informações importantes para você, para que você possa entender. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar e pesquisar, para entender que o nome do Pai é o nome do real. É o complexo de Édipo. Já em Deleuze, anti-Édipo é o que traumatiza o sujeito e leva o sujeito à clínica da esquizoanálise. E eu também sou esquizoanalista e psicanalista. Então eu vivo num mundo onde que é a missão 007. Um impossível. E para Deus não é impossível. Então sejam felizes, um grande abraço, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Se lembrem, um absoluto, Hegel. Também, idealismo alemão, subjetividades, poderes sobrenaturais e fé em Deus. Se você conseguir chegar lá, sobreviver mais um dia no espetáculo da vida, você vai conseguir, eu tenho certeza. Viva a vida. Tchau.